Eu quero iniciar esta homilia com uma introdução feita por um amigo a quem tenho rezado, dedicado muitas orações nesses 6 meses da sua partida para o reino de Deus. Ao comentar o Evangelho deste 3º domingo do tempo comum, Dom Henrique costumava dizer que o tempo breve ou o tempo completo é aquele em que os profetas deixaram de ser profetas. Os profetas se calaram, exatamente porque o Verbo havia se encarnado. O reino de Deus está próximo, porque o Rei chegou. Agora a profecia vale pouco, porque está entre nós o Verbo, a palavra que se fez carne. Agora é o próprio Verbo, a palavra de Deus que toma forma humana e que nos fala. E é nessa perspectiva que nós somos anunciadores, não somos mais profetas, nós somos portadores desta palavra, porque esta palavra é o próprio Cristo, a palavra que se fez homem. E por isso, mediante a palavra, o Cristo nos convida, ou melhor, o Cristo nos chama, nos convoca. Assim o fez com 4 homens, A questão de gênero é importantíssima aqui. Foram exatamente 4 homens, não foram 4 senhoras, foram 4 homens. E a esses que ele chamou, imediatamente obteve uma resposta imediata. Os 2 primeiros, imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. Os outros 2, o evangelista São Marcos sublinha, e não é um detalhe qualquer, estavam consertando as redes, porque as redes precisam de conserto. As redes precisam de conserto. Eles deixaram o seu pai Zebedeu. Depois Zebedeu é mencionado nos evangelhos, porque os seus 2 filhos foram aqueles que pediram a Jesus lugares de honra, uma à esquerda e outro à direita. E quem fez esse pedido foi a esposa de Zebedeu, exatamente a mãe daqueles 2, pedido de mãe. Mas a mãe não sabia que o Senhor haveria de acolher o seu pedido, embora tivesse respondido que não lhe cabia conceder lugares à direita ou à esquerda, e sim ao pai. Mas eles tiveram o lugar à esquerda e à direita, porque beberam o cálice do Senhor, isto é, derramaram também o seu sangue. O seguimento de Jesus implica isso, implica não lugares de honra, mas lugares de serviço, implica beber, sorver até o fim o cálice do sacrifício. Por isso que a vida de um sacerdote é uma vida sacrificada, não apenas porque nós fazemos sacrifícios corporais, de acordar cedo, dormir tarde, viajar, se cansar. Não é apenas isso. O sacrifício maior de um sacerdote é quando ele se une àquele que ele oferece como vítima, como sacrifício. Um sacerdote também é oferecido em sacrifício junto à vítima pascal, junto ao Cordeiro. Nunca nos esqueçamos disso. Nós também somos vítimas, unidos àquele que nós oferecemos no altar
como vítima. Jesus, portanto, chama aqueles 4 que imediatamente o seguem. Também a primeira leitura nos falava de um chamado do profeta Jonas. Jonas ouviu da parte do Senhor, pela segunda vez, uma palavra que dizia: levanta-te e põe-te a caminho. Nós nos levantamos, não apenas cedo ou tarde, dos nossos lares, dos nossos quartos. Nós nos levantamos para seguir a Jesus. Também São Mateus um dia estava sentado na coletoria de impostos e nosso Senhor o chamou. Ele que estava sentado também se levantou. Estar sentado, estar acomodado, possui o seu significado de tranquilidade, de quietude, de comodidade. Mas existe um outro chamado de Deus para que nós nos levantemos, que não apenas se refere a quando nós estamos comodamente sentados, mas diz respeito quando nós estamos caídos. Levanta-te e põe-te a caminho. E todos nós caímos, e as nossas quedas quase sempre se referem ao pecado. Quando nós tropeçamos, quando nós erramos, quando nós falhamos e quando nós caímos, como é bom ouvir da parte de nosso Senhor: levanta-te. E isso Ele nos diz, não com estas palavras ou com esta palavra, levanta-te. Isto Ele nos diz quando Ele nos estende a mão, através da mão de um sacerdote que faz isso. E eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que o Cristo nos estende a mão, através da mão de um sacerdote, para nos absolver, para nos perdoar. Somente pode se levantar e colocar-se a caminho quem foi perdoado, quem foi absolvido. Vocês ouviram da parte de nosso Senhor um chamado: levantem-se, ponham-se a caminho do seminário de Nossa Senhora das Dores. Mas também Padre Renan e Padre Helder outrora ouviram este chamado. Mas aquele chamado que eles ouviram, de levantar-se, de saírem dos seus lares, de deixarem as suas famílias, como fizeram os filhos de Zebedeu, ou como tantos outros, não se restringiram a apenas um sim, há somente uma resposta. Deus continua nos chamando através da igreja. Deus continua nos chamando. E como é bonito ver jovens sacerdotes que renovam, que repetem o sim dado no dia da sua ordenação. E assim eu pude experimentar da parte de cada um deles, de Padre Helder, de uma forma muito suave e tranquila, da parte de Padre Renan, em várias conversas, em muitos colóquios, até porque eu tive o privilégio da convivência dele durante um ano, ali na Cúria Diocesana, vizinho da minha sala, e pude experimentar de quanto este rapaz é responsável, leva com seriedade o seu ministério sacerdotal. Vou lhes contar um fato, um episódio ocorrido. Algum sacerdote, que ele não me revelou o nome, um dia procurou o Padre Renan para pedir-lhe
uma mediação junto ao bispo e disse a ele: Padre Renan, já que você é tão amigo de Dom Rui, poderia encaminhar com o mesmo uma solicitação minha. Antes que eu visse qual era o pedido daquele sacerdote, Padre Renan respondeu-lhe: olha, eu posso até levar essa mediação, mas é melhor você mesmo ir até o bispo, porque eu não sou amigo dele. Mas como? Um sacerdote não é amigo do bispo? E ele completou, aquele seu irmão presbítero: eu não sou amigo de Dom Rui, eu sou filho dele, ele é o meu pai. E é exatamente isso que eu espero de cada sacerdote, não a amizade, mas a filiação, porque de fato, o que teologicamente o bispo é na igreja, não é amiguinho do sacerdote, é pai. E ele, com sabedoria, mas ao mesmo tempo com fé, percebeu e testemunhou isso a um colega. Bem, fosse um outro bispo, desavisado teologicamente, poderia até ficar triste, magoado, mas eu não desfruto da amizade de Padre Renan, que pena. Mas não, ganhei muito mais do que um amigo, ganhei um filho que tem consciência daquilo que é como sacerdote e daquilo que o bispo deve ser para ele. Pois bem, ambos foram chamados, ambos responderam sim para este serviço na igreja. Mas eu devo também acrescentar alguma coisa a ambos. São sacerdotes, responderam generosamente ao chamado da igreja, porém, não estão salvos. E o que todos nós buscamos não é ser sacerdote, não é o sacerdócio. O que nós buscamos, e isso é comum àqueles que possuem o sacerdócio régio e o sacerdócio ministerial, o que todos nós buscamos é a salvação. Nós não buscamos cargos na igreja, nós não buscamos serviços na igreja, nós somos chamados a servir, mas não somos nós que buscamos o serviço, menos ainda os cargos. Nós buscamos a salvação, é isso que nos interessa. E a nossa responsabilidade, portanto, e consequentemente, é bem maior, porque uma vez chamados, escolhidos, a nossa luta, o nosso objetivo é a salvação. Salvar-nos, salvando outras pessoas, levando outras pessoas à salvação. Esse é o objetivo do sacerdote. E é dessa maneira, portanto, que nós estamos iniciando um novo caminho no Seminário Diocesano de Caruaru. Não é uma nova etapa, não é apenas um novo ano. Vocês sabem, se não sabem, ficam sabendo, quando um bispo, uma diocese muda o seu bispo, muda também o seu pastoreio. Ele vai contar com outros sacerdotes. É muito interessante que alguns dizem: obrigado pela confiança. Mas é um voto de confiança. Aqueles que o bispo vai conhecendo, ele vai, ao mesmo tempo, confiando. E passa do voto de confiança à confiança. E foi desse modo que eu aprendi com um bispo, muito amigo de Padre Heronildo, com quem ele trabalhou os últimos 4 anos, que dizia, há 8 anos atrás, aos bispos recém-eleitos: não confirmem ninguém
no dia da posse. Era sempre o conselho paterno e sábio de Dom Giovanni Daniello: não confirmem. Geralmente nas posses, os bispos, pelo menos lá no meu antigo regional, costumavam dizer: todos os cargos estão confirmados. Aquele conselho me serviu muito na primeira e na segunda, que eu espero que seja de coração a derradeira diocese, para poder conhecer melhor os padres, para confiar neles e àqueles que eu confio, conceder as tarefas mais importantes, não aquelas de maior destaque, de maior beleza. Tarefa importante quando um bispo confia a um padre é a mais difícil. Às vezes a gente até tem pena do padre quando vai confiar uma determinada tarefa, porque a gente sabe que a cruz realmente é pesada. Há um livro do cardeal Carlo Maria Martini, recentemente traduzido para o português. O título em italiano é Il Vescovo, o Bispo. Um livreto pequenininho. E nesse pequeno opúsculo, o cardeal Martini diz: depois de ter escolhido a dedo o seu secretário pessoal, que é aquele que vai intermediar com os presbíteros o acesso ao bispo, ao seu trabalho e a tantas outras coisas, o bispo cuide do seminário, de escolher, de prover o reitor. Mais uma vez citando o meu querido amigo Dom Henrique, ele costumava dizer, e o padre Frederico, não sei por qual motivo, não ficou careca de saber, que o seminário não é da diocese, o seminário é do bispo. E depois, lendo, relendo, percorrendo as páginas do venerável Fulton Sheen, nesses dias publicado o seu livro autobiográfico, Tesouro em Barro. Fulton Sheen dizia que certa feita perguntaram-lhe: qual é o trabalho mais importante, mais sério, que um bispo pode fazer numa diocese? Ele respondeu: é ordenar padres, porque a ordenação é para sempre. A ordenação imprime caráter, como imprime caráter o batismo e a crisma. Nunca mais eu vou deixar de ser padre, mesmo que eu vá para o inferno. No inferno me apresentarei como padre. Agora vocês entendem a diferença entre ser padre e estar salvo. Ser padre não é garantia de salvação, é compromisso, é responsabilidade, porque até mesmo para o inferno, lá haverei, Deus me livre, de me apresentar com este título: sou padre, sou bispo, sou papa. E é desse modo que a nossa responsabilidade é imensa, é tamanha. E por isso que o venerável Fulton Sheen dizia: a coisa mais importante, mais grave que um bispo pode fazer numa diocese é impor as mãos sobre a cabeça de um jovem e dizer-lhe: tu és sacerdote para sempre. Doravante, transformarás o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Doravante, haverás de perdoar em meu nome todos os pecados. Entendam por que ordenação não é festa de formatura, não é inauguração de paramentos novos, não é inauguração de homilias belíssimas do bispo ou do pregador da primeira missa.
Ordenação é o começo de uma missão, daquele que se configurou a Cristo e que vai perdoar pecados. Ah, mas que pena! Confessionários vazios, consultórios psicológicos cheios. Quem disse que os confessionários estão vazios? Nós é que tiramos os confessionários. Nós tiramos os confessionários. Mas podem observar lá no Código de Direito Canônico, que é quem rege a igreja. O lugar da confissão é o confessionário. Não é a salinha da secretaria. Não é aquela sala bonita que você construiu ao lado da igreja. O lugar da confissão é o confessionário. E quando Jesus convida aqueles homens para serem pescadores de homens, ele lhes diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos. Como pode haver conversão, queridos seminaristas, caríssimos padres, se nós não falamos de pecado? Como pode haver conversão, se nós temos medo de afrontar o mundo e dizer o que é certo e o que é errado? Como pode haver conversão, se nós não possuímos a coragem de dizer às pessoas: pecador, muda de vida, pecador, converte-te? Como pode haver conversão, se nós mesmos não buscamos o sacramento da confissão, não cremos no perdão de Deus, cremos numa misericórdia fingida, de um Deus misericordioso que tapeia, que engana, não de um Deus que é justo, que nos pede também a prestação de contas da nossa vida, da nossa alma e das vidas, das almas que são confiadas a cada sacerdote. Recusar a conversão é recusar a misericórdia de Deus. Recusar a conversão é recusar o justo, mesmo que a pauladas, como dizia Escrivá, mesmo que a pauladas, a santidade, a conversão de vida. E é desse modo que eu quero também lhes dizer uma coisa muito importante neste início da vida do seminário. O seminário é o lugar da formação, todos vocês sabem disso, mas eu tenho dito, já deste púlpito, como também aos antigos formadores, o padre Walter está aqui? Está ali, eu não vi, e a padre Walter, não apenas no meio, mas também agradeço aos formadores passados, que também se dedicaram e dedicaram as suas vidas aqui, nesta casa, a vocês, mas sobretudo a Deus. Mas dizia ao padre Walter, ao padre Erandi, como também ao padre Fábio e ao padre Aloísio, quem forma o padre não é a faculdade de teologia, quem forma o padre é o reitor. Quantas vezes, hein, padre Walter, eu mencionei este aspecto? Percebia que ambos, por serem galegos, ficavam até ruborizados, vermelhos, tamanha era a responsabilidade. Quem forma um padre é o reitor do seminário, não são professores de teologia. E aqui quero distinguir: a teologia é a ciência sagrada, a teologia nos faz conhecer e amar Jesus Cristo, mas quem vai me moldar
como faz o oleiro. Como faz o oleiro. E eu tenho que ser um barro. Na terra do barro, não é, Padre Luizinho? A gente tem que saber se deixar moldar. É Deus, através do reitor. Eles vão moldar o padre, o futuro sacerdote, acompanhados dos diretores espirituais, que vão dirigir as almas dos seminaristas, embora o mundo não se lembre que nós temos almas, mas são as nossas almas que vão para a eternidade, e aos reitores são confiadas não apenas as vidas de jovens seminaristas, mas são confiadas as suas almas, e eles vão moldar com os diretores espirituais as almas de vocês. Na filosofia e na teologia vocês aprenderão a conhecer e amar Jesus Cristo e a igreja, a esposa do Cordeiro. No seminário vocês vão experimentar Jesus Cristo. Essa é a diferença. O seminário será o lugar da experiência de Cristo. A faculdade, o lugar do conhecimento e do amor a Jesus Cristo. Na experiência de Cristo, tantas vezes nós também caímos, e os reitores nos ajudam também a nos soerguer, a nos levantar. Levante-se, tem jeito, nosso Senhor te chama. Outras vezes os reitores poderão nos dizer, levante-se, tem uma jovem donzela que lhe espera lá fora, porque isso também é ajudar no processo de discernimento. Eu fui reitor, fui formador, nunca mandei embora nenhum seminarista, mas aquele único eu ajudei a discernir a sua vocação, e tenho uma alegria enorme de todas as vezes que o encontro, receber um abraço, e ele me dizer, meu irmão, meu pai, o Senhor me ajudou a descobrir a minha vocação. É assim, queridos irmãos e irmãs, o trabalho árduo e dificílimo de um reitor, coisas que eu nunca disse a ambos antes, para que eles também não me dissessem não. É um trabalho árduo, sim, mas extremamente compensador. Não quando vocês testemunham a ordenação de um jovem, isso é fácil. Mas quando vocês veem que aquele jovem, ou aqueles jovens, que passaram pelas vidas e pelas mãos de vocês, são testemunhas de Cristo. E o que marca a vida de um bispo, de um padre, não é a duração de tempo, não é quanto tempo ele ficou numa paróquia, numa diocese, não é quantos movimentos ele fez surgir, quantas capelas ele edificou, mas quantas vezes ele foi sinal de Cristo. É isso que marca. E certa feita, mais uma vez evocando o meu testemunho pessoal, no lugar em que nasci, na paróquia minha de origem, o pároco é um dos meus ex-seminaristas. E a minha maior alegria é exatamente essa. Quando eu chego lá, ouvi pessoas que me dizem, mas este frei é um sinal de Cristo em nosso meio. Tenho aquela santa vaidade, se é que a vaidade pode ser santa, de poder dizer, ou de querer dizer, e eu me contenho e não digo, mas a vontade sempre é esta, de dizer, e eu ajudei no processo de formação deste jovem sacerdote, que hoje é para vocês um sinal de Cristo.
Então, queridos irmãos seminaristas, queridos filhos, o nosso ano está começando. É o ano do seminário, é o ano da experiência de Cristo. O ano acadêmico, o ano escolástico ainda não começou, porque mais importante do que este é aquele outro, é este outro, é o seminário. Como também nunca marquem na agenda de vocês que o final, o último dia do seminário é o último dia letivo da faculdade. Não é. Eu já avisei ao reitor e teremos oportunidades de conversar sobre estas mudanças. O último dia do ano letivo é o último dia da faculdade, mas o último dia do seminário é outro. É depois do retiro, é depois do colóquio pessoal com o reitor, é depois da avaliação com o diretor espiritual. E o diretor espiritual vai dizer a vocês: servo bom e justo, que bom, você progrediu, você se converteu. Você não é como aquele presidente norte-americano que, recém-eleito, no primeiro dia de mandato, um dos primeiros decretos foi: está aprovado o aborto em nosso país. E pensar, e a imprensa repete com estardalhaço, e vociferam religiosos dizendo: mais de 200 mil mortos de Covid-19, e mais de 25 milhões de crianças assassinadas, abortadas no mundo. Milhões. E de repente um presidente católico, certamente se diz católico, mas não é convertido, assina um decreto como esse. Nós não somos católicos de nome ou de boca. Professamos a nossa fé, sim, mas nos convertemos diuturnamente. E o diretor espiritual, o confessor, vai poder lhes dizer: que bom que você caiu, mas levantou. Que bom que você, embora pecador, está comprometido com a sua conversão. Não fez do pecado o seu projeto de vida, mas fez do seu projeto de vida o propósito, o compromisso de ser melhor, de se converter. Porque quem não se converte nunca vai poder ser santo. Quem não se converte nunca vai poder ser santo. E aí eu termino, já que comecei falando de um amigo defunto, termino a homilia homenageando também um confrade defunto, um saudosíssimo Frei Lucas de Queimadas. Frei Lucas morreu há cerca de 10 anos atrás. Durante a sua vida e no retiro do clero, eu falei sobre ele, sobre o seu testemunho de vida. Passou 5 anos, os últimos 5 anos da sua existência terrena, numa cama, com o último osso da coluna vertebral de fora, sem poder fazer cirurgia, sofrendo, sempre com febres bacterianas. E aquele homem dava um testemunho enorme da sua vida consagrada, do seu ministério sacerdotal. Mas eu quero me referir a ele quando formador de pequenos frades, crianças e adolescentes que naquela época eram introduzidos no convento. E ele costumava dizer a eles, entre os quais o arcebispo da Paraíba, de João Pessoa, que foi seu formando, seu aluno, ele costumava dizer a uma turma enorme de jovens ou de pequenos seminaristas: entrei no convento não para ser padre, entrei no convento não para ser frade,
E os seminaristas pequenos ficavam atônitos. Mas se ele não entrou no convento para ser frade ou para ser sacerdote, para que ele entrou? E ele esperava que algum deles tivesse a coragem, a ousadia de fazer essa pergunta. Até que um deles erguia o dedo e perguntava: mas então, Frei Lucas, para que mesmo que o senhor entrou no convento? E ele respondia: para ser santo. Para ser santo. Entrem no seminário, não para ser padre. Entrem no seminário para serem santos. Entrem no seminário para buscar a salvação sua e dos demais. Por isso se diz lá no avião que em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em si e depois nas outras pessoas. Eu sempre ficava intrigado no sentido baiano. Mas por quê? Que egoísmo a gente ter que colocar logo em si e não pensar no próximo. Coloque em si, para você ajudar melhor as outras pessoas. Pense na sua salvação, para ajudar as outras pessoas